Rebanho unido à vitória pelo sangue. A paz do Senhor, igreja. Queridos, abramos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 2. Meu coração está ardendo, irmãos. Meu coração está ardendo. Eu percebo a presença de Deus nesse santuário. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Irmãos, às vezes eu vejo os irmãos no movimento, aqui atrás, beber água, num momento de adoração como este, irmão. Às vezes nós estamos desapercebidos. Eu quero chamar você para dentro desse mistério. Eu quero chamar você para dentro desse sarçal. Quando se lembra de Moisés diante da sarça? Então, eu quero chamar você para dentro desse sarçal. Essa sarça que queima, mas não se consome. Eu quero chamar você para esse mistério. Eu quero chamar você para dentro desse ardor da presença de Deus. Então, se comprometa com o Senhor. Amém? Abramos a palavra de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 5 ao versículo 10. Oh, Espírito Santo. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste, debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos todas as coisas, que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. É inegável, Senhor, a tua presença. Nós não conseguiríamos negar o teu ardor, Senhor, o manifestar da tua graça, a tua glória entre nós. Tu tens falado conosco através da palavra, dos louvores. O Senhor tem testificado em nosso coração e nós estamos alegres por tua presença. Continua falando conosco. Eu te suplico, abre os olhos espirituais dos meus irmãos. Eu te suplico isso para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Por favor, se assente. Irmãos, nós estamos falando sobre a carta aos Hebreus. Bom, Jorge, que alegria revê-lo. Estamos falando sobre a carta aos Hebreus. Falamos capítulo 1 e estamos no capítulo 2. Hoje é a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, eu resolvi adiantar do versículo 4, tá? Porque eu estou no versículo 4. Mas eu resolvi adiantar por causa da ceia do Senhor. E não me chame precipitado ou conveniente por isso. Mas eu resolvi adiantar um pouco
para compartilhar com vocês algo que está ardendo no meu coração. O versículo 5 em diante fala de algumas coisas interessantes que vale a pena ressaltar aqui. A primeira coisa que nós desejamos ressaltar, no versículo 5, no versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Então veja, o texto, a partir do versículo 5, já começa a falar de um mundo futuro que já tinha sido falado no capítulo 1, dos anjos, do mundo vindouro, das coisas que nos espera no mundo espiritual, das coisas que esperam os salvos, das coisas que estão preparadas para aqueles que estão em Cristo. Diga, em Cristo. Em Cristo você foi salvo. Em Cristo você é salvo. E em Cristo você será salvo. Em Cristo eu fui salvo no meu espírito quando eu criei. O meu espírito estava morto e reviveu. Hoje eu estou sendo salvo através da santificação na alma. Esse processo de santificação me purifica. Esse processo de santificação está me tornando semelhante a Cristo por causa de uma mudança de mente, uma metanoia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. E no futuro, nós seremos salvos, eu e você seremos salvos do corpo do pecado. No passado, eu fui salvo do poder, ou seja, o meu espírito estava morto e reviveu. Hoje, eu estou sendo salvo da presença do pecado através da santificação. E no futuro, nós seremos salvos do poder do pecado, hoje nós estamos sendo salvos do poder do pecado através da santificação. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado quando nós formos transformados no abrir e fechar do olho. Nós seremos transformados e levados para o céu para encontrarmos com o Senhor. E o Senhor diz, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Agora veja que coisa interessante. Esse mundo vindouro está preparado para mim e para você. Esse mundo vindouro, de que falamos, diz o escritor aos Hebreus, ele não foi, o domínio não foi dado aos anjos. O domínio do que Deus tem não foi para os anjos. O domínio de todas as coisas, Deus estabeleceu, entregou na mão do seu Filho. O seu Filho, que antes, no princípio, era a palavra. Antes, no princípio, ele era o anjo do Senhor. Antes, ele se manifestou de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, através dos profetas. Agora, hoje, no presente século, diz o escritor aos Hebreus, que ele se manifestou como Jesus, como Salvador. Mas agora, ele está à direita do Pai. Ele está assentado no trono. Ele está governando todas as coisas no trono. Ele está no trono. E aqui chego a um ponto que me chamou muito a atenção. Um homem, diga aí, repita, um homem está no céu. Um homem está no trono. Você já parou para pensar sobre isso? O trono é onde Deus habita. O trono onde se manifesta a glória. O trono é de Deus, mas existe um homem no trono. Não, você não pegou. Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele é homem, completamente homem, 100% homem. E por que é que Jesus ele veio a esta terra? Jesus veio porque o homem pecou. Jesus veio porque o homem caiu. Jesus veio porque Adão fracassou na sua missão. Qual era a missão de Adão? Vamos voltar lá para Gênesis.
Gênesis capítulo 1, no versículo 26, e eu não me canso de vos falar as mesmas palavras, porque é a segurança para vós. Quando eu estou repetindo textos bíblicos, que eu cito num domingo, cito no outro, vocês vão memorizando. É o processo mnemônico, vocês vão memorizando a palavra através das citações, nós vamos vendo. Veja o que diz o texto de Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos a nossa imagem conforme a nossa. E a próxima palavra, qual é? Deus deu domínio ao homem. Quando Deus criou o homem, a imagem, a semelhança, a primeira coisa que Deus disse, façamos, nada, nem ninguém foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não se alegra com isso? Então, quando Deus fez o homem à sua imagem, porque Deus, irmãos, é o Criador, porque Deus é o Senhor, porque Deus, além de ser o Criador, o Senhor, Ele é o Rei de todo o universo. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é o Criador, tem o domínio e Ele... Tudo que na terra há pertence a Deus. E quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele disse, domine. O homem foi feito para dominar. Irmão Jorge, Deus quando nos criou em Adão, Ele nos criou para dominar. O homem não foi criado para ser um derrotado. O homem não foi criado para ser um miserável. O homem não foi criado para ser vencido. O homem foi criado para ser dominador. O homem foi criado para governar. O homem foi criado para estar acima das circunstâncias. O homem foi criado para estar governando. Veja, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as águas. Domine sobre os peixes do mar, está dizendo, domine sobre tudo que existe nas águas. Tudo que existe no mar, você tem domínio. Mas não apenas isso, domine sobre as aves do céu. Tudo que existe no céu, da nossa criação, debaixo do céu. Tudo que existe no céu, que se move, que voa, domine sobre o céu. Quantos estão me acompanhando? Então, Deus disse para o primeiro homem, domine. Domine sobre as águas, domine sobre as aves do céu. E agora, domine sobre o gado. Tudo que se move, que se serve de alimento, tudo que se move aqui na terra, que tenha duas patas, uma pata, quatro, saci, pererê, que independente do que seja, Deus está dizendo para o primeiro homem, domine. Eu quero que você domine. Não importa se é saci pererê, não importa se tem duas patas, não importa se tem três patas, não importa se tem quatro patas, não importa se tem tromba, não importa se tem o pescoço lá em cima. O importante é que Deus lançou uma palavra de ordem e disse, domine. E sobre toda a terra. Não bastasse o mar, o céu e a terra, os animais, os seres, ele disse, domine sobre toda a terra. E aí vem uma quarta coisa, ele diz aqui, domine sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Lagarto, domine. Cobra, domine. Aranha, qualquer coisa que esteja rastejando na terra, domine. Ah, pastor, tem uma minhoca que vem lá do fundo da terra, domine. Pastor, tem uma cobra que é super venenosa, domine. Não interessa que tipo de animal rasteja sobre a terra, que representa inclusive a serpente, domine. No capítulo 3, a serpente tenta o homem, a serpente é um animal rastejante, tenta o homem e o homem fracassa, o homem peca. Mas Deus disse, domine. Deus não quer que seres rastejantes dominem sobre o homem. Pelo contrário,
Deus lançou uma palavra dizendo: eu quero que você domine sobre os peixes do mar, eu quero que você domine sobre as aves do céu, eu quero que você domine sobre os animais que andam aqui nessa terra, eu quero que você domine sobre os répteis da terra, porque, meu irmão, os répteis da terra está representado por Satanás no capítulo 3, a serpente, e quando ele disse domine sobre os répteis, ele está apontando tipologicamente, ele está dizendo: você vai pisar serpentes e escorpiões, você vai dominar sobre Satanás, você vai dominar sobre os demônios, você vai dominar sobre todo tipo de animal peçonhento, você vai dominar. No capítulo 2, Deus mostra como Moisés mostra como Deus criou do pó da terra. No capítulo 2 você vai encontrar o homem se relacionando com Deus. No capítulo 3, Deus está andando, arrastando os pés. Deus está andando no jardim e Ele está colocando, está vendo as coisas se estão em ordem. De repente, na banda do Oriente, Adão ouve os passos de Deus. Você tem ouvido os passos de Deus na sua vida? Deus está andando na tua direção. No momento de crise, Deus está andando na tua direção. No momento de dificuldade, Deus está andando na tua direção. No momento de dificuldade, Deus está andando na tua direção. A palavra de Deus, que é o próprio Filho de Deus, que se encarna em Mateus capítulo 2, o próprio Filho de Deus, a palavra viva, estava no jardim. E agora o Filho de Deus tem que estar nesse jardim fechado, jardim regado. É o meu coração. E hoje a igreja de Jesus é o jardim que Ele deseja caminhar, que Ele deseja andar. Hoje Ele tem que caminhar no nosso meio. Aleluia. Só que em Gênesis capítulo 3 o homem falhou. Em Gênesis capítulo 3 o homem fracassou. Em Gênesis capítulo 3 o homem começa a chorar. O homem que não chorava começa a chorar. O homem que não trabalhava, e quando trabalhava não suava, começou a suar. O homem que não precisava se esforçar para colher, agora ele tinha que suar muito. E a terra começou a produzir espinhos e cardos. Mas Deus não muda a sua palavra. Fala para o teu irmão: Deus não muda a palavra dele. Deus, irmão, não muda a sua palavra. Diz o texto bíblico: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu posso mudar, mas Deus não muda. Você pode mudar, mas Deus não muda. Você pode até fracassar na sua humanidade, mas Deus não fracassa. Você pode até dar uma palavra e voltar atrás, mas Deus não volta atrás na palavra dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, porventura não faria. Deus está comprometido com a sua palavra. O homem, quando pecou, ele fracassou, começou a vir o desânimo. Quando o homem fracassou, começou a vir a ansiedade. Como tem gente ansiosa hoje. Os consultórios estão cheios de gente que está com problema de mente. Psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, neuroses de tudo quanto é canto, surgindo a cada dia, piorando. Nunca as empresas farmacêuticas ganharam tanto dinheiro como o século 21. As pessoas estão doentes. Por quê? Por causa dos fracassos de Adão, por causa do pecado de Adão. Mas tem uma coisa: Deus não muda a sua palavra. Deus está interessado em que o homem domine. Deus deu o domínio para Adão, e Deus está agora comprometido em restaurar o domínio para a humanidade através de um varão que ele levantou. Oh, aleluia! Deus
não muda, e a palavra dele não muda. Deus está comprometido com a sua palavra, e porque Deus está comprometido com a sua palavra, ele garantiu que a terra pertence aos filhos dos homens. Quando eu vou para o Salmo, se não me engano, capítulo 15, Salmo 15, diz que a terra, o céu são o céu do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deus deu a terra para o homem dominar. Deus deu a terra para o homem viver e para o homem ter acesso a tudo. Tudo pertence, está dentro da área de atividade do homem. O homem tem domínio sobre todas as coisas. Mas veja, o homem pecou, o homem fracassou, e vieram as angústias, vieram as neuroses, vieram as psicopatias, vieram as situações desastrosas que o pecado gerou com a humanidade. O homem começou a ficar aprisionado no seu eu. O homem começou a ficar aprisionado nas filosofias. O homem começou a ficar aprisionado nas religiões, nas seitas, no ocultismo. O homem começou a ficar aprisionado no dinheiro e começou a colocar o dinheiro nas coisas palpáveis. O homem começou a colocar o dinheiro nas coisas de baixo. Os homens começaram a colocar o seu coração, a sua mente, seus pensamentos nas coisas que são de baixo. Mas Deus tem uma proposta diferente. Deus está querendo que eu e você voltemos a entrar em atividade para dominar. Deus chamou a igreja para dominar. Deus convocou você para governar. Deus chamou a mim e a você para nós sermos o cabeça daquilo, do projeto dele para a humanidade. Ele está restaurando o domínio, ele está restaurando o governo, mas tudo começa por causa de uma palavra que ele diz: domine, frutifique, governe sobre todas as coisas. No Salmo 8 é um paralelo com Hebreus capítulo 2. No Salmo 8, vamos ler o Salmo 8, irmãos? Culto é para oração, adoração e pão, palavra. Então nós temos que ler Bíblia, amém? Quantos desejam ler Bíblia? Quantos amam a Bíblia? Quantos leram a Bíblia hoje? Pouquíssimo, já diminuiu. Olha o que diz aí: ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ajuda, irmã, pelo amor de Deus. Tu ordenaste força da boca das crianças, veja, que mamam. Em outra tradução diz as criancinhas. Tu suscitas forças. E aqui é interessante porque tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos. Gente, isso aqui tem uma profundidade tremenda, que não é o caso hoje, não vou falar sobre isso. Para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Mas veja, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No versículo 25 de Mateus 11 diz assim: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, quem cobriste essas coisas aos grandes, aos sábios, entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quantos pegaram? Quantos alcançaram? E no Salmo 8, no versículo 2, diz assim: tu ordenaste força da boca das crianças, das criancinhas, dos pequeninos, dos que mamam, por causa dos teus inimigos. E diz ainda: para fazer calar ao inimigo e ao vingador. E aqui eu remeto isso, trago isso para a gente hoje. Meu irmão, se você é um pequenino, se você é
se faz como uma criança no colo de Deus, se você se coloca como infante na presença de Deus, você é um pequenino diante do Senhor, você é um carente de Deus, você se torna um instrumento para calar ao inimigo e ao vingador. Deus usa os pequeninos para vingar. Oh, aleluia! Deus usa você para vingança espiritual. Deus nos torna justiça dele. Como diz lá Paulo escrevendo aos Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 21, diz que você e eu somos justiça de Deus. Por quê? Porque nós somos esses pequenininhos aí, como aquela criança que mama no colo de Javé, como o Deus que nos alimenta da sua presença. Nós somos esses pequeninos que mamamos da graça, mamamos da glória, nos alimentamos da presença, temos alegria em Deus, temos prazer em Deus, e como pequeninos nós dependemos dele, e ele vai usar você que é pequenino, ele vai usar você para vingar os inimigos, ele vai usar você para calar os inimigos, ele vai usar você como instrumento da glória dele para calar o adversário e para vingar o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão acompanhando aí, irmãos? Está na mente aí? Quem está entendendo? Parece que eu começo a falar, eu estou falando muito rápido? Estou falando direitinho? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você quiser, eu diminuo o ritmo. Porque isso aqui, irmãos, é muito forte. Isso aqui, Maiara, é muito profundo. A palavra revela a palavra. Já imaginou, Jonas? Nós somos os pequeninos do Salmo 8. Nós somos os pequeninos, como aquela criança de colo, aquela criança que mama, que precisa do alimento da mãe. O salmista está dizendo que nós somos esses pequeninos que nos alimentamos de Deus. Nós somos esses pequeninos que se alimenta, que mama, que sorve, que nutre-se de Deus, da graça, da vida, do poder de Deus, e nós nos alimentamos da presença, e por causa dessa atitude de criança que busca o colo, Deus nos usa. E Deus faz isso por causa de quê? Por causa do inimigo, dos teus inimigos, e para calar ao inimigo e ao vingador. Agora veja o versículo 3. Quando vejo os teus céus. Então, quantos céus? É no singular ou no plural? Plural. Os judeus falavam de 7 céus. Nós, através de Paulo, nos remetemos a 3 céus. E Paulo, ele diz que subiu até o 3º céu, foi arrebatado no Espírito até o 3º céu. Ele diz: de uma pessoa assim, de um homem assim, eu me gloriarei, mas de mim mesmo, na minha capacidade, não. Quando eu vejo os teus céus, obras dos teus dedos, oh aleluia. Deus é um compositor tremendo, né, irmãos? Deus é um compositor, irmãos, ele dedilha. E quando ele dedilha, quando ele está fazendo poema, as coisas são criadas. Aleluia. Quando Deus está dedilhando, as coisas estão sendo criadas. Quando Ele está dedilhando, vem o verbo, vem a palavra e começa a fazer as coisas acontecer na ação sobrenatural do Espírito Santo. Aleluia. A lua e as estrelas que preparastes. Ajuda, irmã. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os... Está aqui o Salmo com Hebreus capítulo 2, está aqui. Aqui, irmãos. E a glória, e de glória e de honra o coroaste. Esse texto está remetendo a Gênesis no capítulo 1, versículo 26, 27, que a gente leu aqui. O que é o autor, o que o escritor, na sua pena, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está escrevendo, ele está se remetendo, está voltando
e olhando para Gênesis capítulo 1. E está vendo o que Deus fez quando dedilhou, quando Ele estava criando os céus, a terra, separando as águas. Ele estava colocando as coisas no lugar. Quando Ele terminou toda a sua criação, Ele disse: agora pegou o pó, juntou pó, e com o seu amor fez ligaduras. Com o seu amor Ele começou a dar sentido, dar forma. Com o seu amor Ele começa a colocar o seu coração naquele barro, naquele pó. E quando Ele puxa, junta aquele pó, Ele dá sentido com o seu amor. Eu não sei se Deus ali, a palavra estava chorando, porque lá no Novo Testamento 3 vezes Jesus chorou. Será que enquanto Ele estava fazendo aquele barro, Ele estava vendo todo o projeto que Ele estava criando e todo o processo que a humanidade, que aquele barro passaria, que aquele pó passaria enquanto criação? Será que quando Jesus, quando olhou para Jerusalém, Ele olhou para Jerusalém e começou a chorar? Jesus, quando olha para Jerusalém, Ele começa a chorar. Jesus, quando olha para o túmulo de Lázaro e olha para as pessoas ao redor ali e vê a incredulidade dele, Jesus começa a chorar. Quando Jesus está no Getsemane e Ele está orando, falando com o Pai em agonia, Hebreus capítulo 5 diz que Ele alcançou aquilo que Ele com lágrimas suplicou. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e 2, quando a palavra, o verbo, está dando forma ao homem que Ele cria do pó, Ele junta ao pó, quem sabe Ele não está olhando para que eu estou conjecturando, não estou afirmando. Quem sabe não desce uma lágrima de amor pela história daquela criação. Quem sabe não desce uma lágrima como resultado de amor e da ligadura naquele pó. E agora, para que não ficasse somente um barro molhado do seu amor. Oh, alebachandaragadassomenai. Quem sabe o Senhor, a palavra, o verbo, quem sabe quando Ele dá ligadura com o seu amor, quem sabe agora Ele diz: não basta o meu amor, porque eu vejo o presente, eu vejo todas as etapas futuras, mas tem uma coisa, eu vejo o que ninguém vê, eu vejo o resultado final. Você não pegou não. Alegada chama narabai. Deus, a palavra, o verbo, quando estava juntando pó, Ele estava vendo todas as etapas daquele pó. Ele se levantaria pelo sopro, Ele se ergueria pelo sopro, Ele se tornaria uma criatura vivente, Ele viveria no jardim, mas Ele cairia e ficaria distanciado de Deus, e sofreria derrotas, lágrimas Ele teria que derramar todos os dias, Ele sofreria as angústias diárias, Ele sofreria pelo amor, Ele sofreria pelo abandono, Ele sofreria por causa das enfermidades. O homem, aquele pó, aquele barro, sofreria circunstâncias adversas na mente, na alma, no coração, em todas as áreas da vida. E a palavra, o verbo que se encarna, Ele olha e Ele vê toda a história do homem, inclusive o momento das profecias relacionadas à encarnação. Inclusive, como diz Pedro, capítulo 1, diz que 3 coisas que os anjos desejam atentar: as profecias, o passado, o presente, o sofrimento do Messias e a glória que o esperava. Sabe, irmãos, eu estou lendo esse Salmo 8 para mostrar que Deus não muda a sua palavra.
Eu estou querendo mostrar para você que o projeto de Deus continua de pé. Eu estou querendo que você entenda que Deus tem um projeto original e Deus não tem plano B. Plano B é coisa de homem. Deus não tem plano B, Deus tem o plano A e Ele vai levar a cabo, Ele vai levar ao final. E qual é o final do plano de Deus? É levar os filhos à glória. Alegada chamaru rabá. Ele veio, Jesus. Ele se encarna. Olha o versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Quem? Adão. Fazes o pó, o barro. Fazes que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu o puseste debaixo de seus pés. Tudo, todas as coisas Deus colocou debaixo dos pés de Adão. Lá vem Adão. Pum! Ele está pisando, pum, tudo está debaixo dos pés de Adão. Os animais, ou seja, as aves, os peixes, os animais marinhos, pum, está debaixo do domínio de Adão. As aves do céu, ei, vem cá, está debaixo da minha autoridade. Pá. Os animais do campo, vem cá, ei, se prostra, estão debaixo dos meus pés. Toda a geografia da terra, está debaixo de meus pés. Todos os répteis, todo animal rastejante, está debaixo de meus pés. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Agora versículo 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, ajuda, irmã, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Se o Senhor me der autoridade para governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre a geografia, toda a terra, e sobre os animais peçonhentos que rasteja, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O homem pó não teria condições, mas ele recebeu autoridade, ele recebeu o cetro, ele recebeu o revestimento para dominar, para governar. Ele recebeu o poder de ser o rei nesta terra. Sabe quando diz aqui, um pouco menor do que os anjos? A expressão grega Elohim, talvez anjo, mas veja, a expressão hebraica está dizendo Deus. Tu o fizeste, em outras palavras, talvez mais literal, tu fizeste um quase Deus. Tu fizestes um semi-Deus. Tu fizeste um pouco menor do que Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus de Gênesis capítulo 1. Quando o salmista está dizendo isso, ele está dizendo, tu é quase Deus aqui nesta terra. Tu só não és Deus porque tu és o representante de Deus nessa terra. Tu és o dominador desta terra, tu és o administrador desta terra, e tu estás debaixo da autoridade de um só ser, uma só pessoa, que se chama Verbo, que se chama Palavra, que se chama o Logos. Só existe um ser que está acima do homem, que se chama a Palavra, o próprio Deus. Eu acho que você nem pegou isso não, né? Eu acho que você não entendeu não. Porque, meu irmão, isso é motivo de você estar pulando no banco, dando glória a Deus. Meu irmão, quando Deus criou o homem, Ele fez como Ele, e disse, acima de você, só eu, abaixo de você, tudo.
Abaixo do homem, pise. Abaixo do homem, domine. Abaixo do homem, governe. Abaixo do homem, os animais do mar. Abaixo do homem, as aves do céu. Abaixo dos pés, haja os animais do campo. Abaixo dos pés do homem, a geografia da terra. Abaixo dos pés do homem, ele tenha domínio sobre todos os animais peçonhentos. Agora tem uma coisa: acima de você, apenas eu. Irmão, isso é muito forte. Isso aqui é muito forte, é muito forte. Isso aqui é motivo de você passar o resto da sua vida de joelho adorando, dizendo: Deus, eu não entendia, mas tu me chamaste para um propósito maior do que eu, dos meus sonhos, dos meus projetos. Tu me chamaste para um propósito maior do que o meu ego. Eu tenho sido egoísta e não entendia a tua soberana vontade para a minha vida, mas o Senhor me chamou, o Senhor me colocou agora para entender e saber que o Senhor me chamou para dominar. E assim como em Adão tudo estava debaixo dos pés dele, e acima dele só o próprio Deus, Deus se encarnou. Fala aí, Deus se encarnou. Gênesis fala sobre o domínio de Deus sobre a criação. Agora, quando você chega em João capítulo 1, no versículo 1, no princípio era pode ir para lá, irmão, vai. No princípio era e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Lá no grego não está escrito como o verbo era a palavra, mas diz que Deus é que era a palavra. Quantos perceberam a diferença? Percebeu, Tiago? Na nossa língua, para dar sentido ao texto, diz Deus e o verbo era Deus. Mas no grego não está escrito o verbo era Deus. Está escrito Deus é que era o verbo. Deus é que era a palavra. Quando a palavra estava sendo proferida e estava saindo, sendo soada, proferida, era Deus. É isso que está dizendo aí. Deus era a palavra. Quando soprava e as coisas começaram a serem criadas, era Deus. Quando Deus começou a projetar no seu entendimento e ele proferia a palavra, era Deus. A palavra era o próprio Deus. E assim como houve no princípio, estava tudo debaixo da autoridade do homem. Vem o Filho de Deus, assume no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Ele é gerado. Lucas, capítulo 1, diz que o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado próprio Deus. Filho de homem é o que, irmão? Gato? Filho de cachorro é o que? Filho de leão é o que? Filho de homem é o que? E filho de Deus é? Então, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus assumiu a forma humana. Deus veio habitar entre os homens, porque foi do pleno agrado do Pai que toda a plenitude de Deus, da divindade, habitasse em Jesus. Diz Colossenses 1, versículo 9, se não me engano, 2 também fala sobre isso. Então veja, Jesus é Deus revelado à humanidade. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho do homem que habita no seio do Pai, este nos fez conhecer. E aqui eu vou correr. Quando Jesus veio, e o salmista apontou para o passado, o escritor aos Hebreus pega Gênesis e pega o Salmo 8 e alinha. Agora Hebreus 2 novamente.
Hebreus 2. Hebreus 2. Vai chegar lá. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Ele está dizendo que o mundo futuro, que foi projetado por Deus, não foi para os anjos. Anjos não reinam. Anjos são servos. Mas quando Deus criou Adão, Ele criou para dominar. Quando Deus criou o pó, do pó fez o homem para governar. E aqui Ele está dizendo, o futuro é desse que era pó. O futuro está reservado para o pó. Quantos alcançaram o que eu estou falando aqui? Isso é um povo inteligente. O futuro do que falamos não é para anjo, é para pó. Oh, Espírito Santo, abre os olhos do espiritual do meu irmão. Espírito Santo, abre os olhos espirituais dos meus irmãos. O futuro de que falamos não é para anjo, é para o pó. Jesus veio, Filho de Deus, Ele veio ser pó, como nós. Viveu como pó, comeu o que nós comemos, bebeu água que nós bebemos. O Filho de Deus, a palavra que se encarnou, Ele veio habitar como pó, viveu como pó, dormiu como pó. Mas está escrito, versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres. Olha o Salmo aí 8. E o filho do homem para que o visites. Está dizendo que não merece ser visitado. O homem não merece, o pó não merece ser visitado por Deus. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Agora veja a próxima sentença. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Como é que Deus projetou e colocou tudo debaixo da autoridade do domínio do homem? Animais do mar, as aves do céu, os animais selvagens, a geografia e os animais que rastejam. Como é que está tudo debaixo da autoridade do homem? E agora ele diz, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Você nunca parou para pensar isso? Por que, irmãos? A criação ficou sujeita ao pecado, disse Paulo escrevendo aos Romanos. A criação ficou sujeita ao pecado. Então, o homem perdeu o domínio, mas Deus não mudou a palavra. O homem perdeu o governo, mas Deus não muda de palavra. O homem fracassou, mas Deus não fracassa. O homem perdeu a direção, mas Deus está, Deus é, Deus é, Deus é, Deus é, Deus é. Ele não está, Ele é. E porque levar, oh, chamaragandessou-meneba. Versículo 9, olha o versículo 9. Vemos, porém, isso aqui é lindo, irmãos. Que texto lindo. Que texto forte. Vemos, porém, coroado de glória e de honra. Aleluia. Quando Jesus veio, o Filho de Deus, ele esteve entre o pó. O Filho do homem veio, a palavra que criou tudo, se sujeitou a todos. Se sujeitou a papai, ao ventre, se sujeitou ao espírito, sujeitou-se à criação do papai e da mamãe, se sujeitou à autoridade dos governos humanos, se sujeitou a tudo e a todos. E ele vai crescendo, porque conosco também é assim, irmãos. Nós estamos crescendo.
E crescia o menino Jesus em estatura, em sabedoria e em graça para com Deus e para com os homens. Nós estamos crescendo, tal qual Jesus. Nós estamos entre o pó, somos pó, mas nós estamos subindo, crescendo, amadurecendo, porque assim como o Filho de Deus, um dia ele venceu a morte, e quando ele venceu a morte, ele levou ao monte, o Monte das Oliveiras, e na parte oriental do Monte das Oliveiras, ele deu mandamentos aos discípulos, e ele se afasta, e ele, abençoando os discípulos, ele vai subindo ao céu. Nós estamos no mesmo caminho de Jesus. Não, você não entendeu. Nós estamos no mesmo caminho de Jesus. E no mesmo caminho de Jesus, hoje, Jesus, vemos, porém, coroado. Jesus hoje está coroado. Está lembrado o Salmo, se não me engano, 24? Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Quem é este que está entrando? Quem é este que está entrando pelos portais eternos? Quando Jesus entra, todo o céu perfilado, anjos do lado direito, anjo do lado esquerdo, as sentinelas nos portões, no portão principal, perfilado, todos com roupa de gala, de justiça, de brilho, de glória, todos ali esperando o Filho de Deus, o próprio Deus, a palavra que se encarnou, o homem, 100% homem. Quando ele vai entrando, vai chegando, o clarim é tocado, as cornetas são tocadas, os tambores do mundo espiritual começam a ser, que o Rubem, a expressão é, rufem os tambores, e os anjos começam a tocar os tambores, as cornetas começam a tocar, toque de presença, comandante em chefe. E lá começa o toque de presença. E começa o toque de presença, aquele toque, quem sabe demorado, aquele toque para anunciar a chegada do próprio Filho de Deus, a própria palavra, o próprio Deus está chegando. E ele entra, e ele vai entrando com vestes de santidade. Ele vai entrando com vestes de justiça. Ele vai entrando e na sua cabeça tem uma cicatriz de espinhos. Na sua mão tem cicatriz de cravos, de pregos nos seus pés, no seu lado furado. Mas ele está coberto com vestes de santidade. Ele vai entrando, cabeça erguida, e ele vai caminhando, e quando ele chega no lugar do trono, ele entra na sala do trono, o Pai está esperando, a glória parece que aumenta, de repente ele chega diante do trono, o Pai entrega a coroa na cabeça dele, e ele coloca a coroa na cabeça do Filho, e agora diz: tu és o profeta da humanidade, tu és o sumo sacerdote da humanidade, tu és o rei de toda a minha criação. Dominai, se assente no trono. Ele conquistou o nome, Alabaharai, ele conquistou o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para Bahadagassou Menai Alebarachai Harabadassou Bigarachai Oh Shamagabarai Egedala Baharachama Bevia Comahachandalaba. Está ardendo aqui da presença.
Coisa linda, Jesus. Vamos parar aqui, irmãos. Está muito bom. Está muito bom. Alabanganda Samarabahata. Oh, etaragabera chamada. Oh, viacale samagudarai. Coisa linda, Jesus. Quem sabe na próxima semana eu fale sobre provou a morte por todos. Ou quem sabe eu não volte para o versículo 4, a última sentença do versículo 4. Esteja de pé em nome de Jesus. Oh, alega chamar surigada sai. Managa subianda lá vai. Está teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, da tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é. Adore, 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 adore. Exalte. Adore em línguas. Adore em línguas, adore em línguas, adore em línguas. Fale mistério com Deus. Seja renovado, seja renovada, seja renovado, seja renovada, seja revestido do poder de Deus. Comece a adorar a Deus em línguas. Espírito Santo. Espírito Santo. Que se quebre as cadeias da autoridade do nome de Jesus. Que se quebre as cadeias mentais. Que se quebre as cadeias da alma. Deixe-me fazer uma pergunta para você.
O negócio está forte aqui, meu irmão. Está ardendo aqui. Primeira pergunta que eu vou fazer para você. A Bíblia diz que a justiça começa pela casa de Deus. Eu quero saber se alguém aqui que está em pecado, que se arrependeu, que deseja se humilhar e dizer: pastor, igreja, eu preciso de reconciliação. Igreja, eu estou aqui humildemente suplicando perdão. Está vindo ali a primeira pessoa. Aqui está o Leonardo. Nem cheguei em reconciliar, mas já está aqui o Leonardo. Onde está a primeira pessoa que deseja se entregar sua vida para Jesus? Você não é crente, você não gosta, nem gostava de entrar na igreja de crente, mas você veio, você entrou, você ouviu a palavra, você foi tocado pelo Espírito Santo, você está aqui como adorador, você deseja se render a Jesus, você deseja entregar a sua vida para Jesus. Sai do seu lugar. Onde está a primeira pessoa para se render a Jesus? O Leonardo está se reconciliando. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Nós estamos na noite da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, nós vamos nos cercar à mesa. E nós precisamos estar purificado da má consciência. O acusador, está lembrado do acusador? Que nós lemos aqui no Salmo 8. O acusador, ele fica apontando o dedo para você. Você pecou, você pecou, você pecou. Como é que você está aqui dentro? Como é que você vai cear? Se você não perdoou, se você não liberou perdão, se você não foi. O que é que Jesus ensina? Se você estiver no caminho, e aí você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, não é que você tenha contra ela, é que ela tenha contra você. É mais difícil ainda, irmão. Se você entender que alguém tem alguma coisa contra você, você deve deixar a tua oferta ali no altar e deve ir lá se reconciliar com essa pessoa enquanto estão no caminho. Antes que venha um meirinho, antes que venham os verdugos, antes que venha o juízo. E o Espírito Santo está me orientando para fazer isso, porque tem gente aqui que precisa se humilhar e pedir perdão. O seu coração é amargo. O seu coração é amargo. O seu coração está empedernido. Não sente a presença de Deus. Frieza. Exatamente porque você tem um entrave, você está atravessado, tem alguma coisa na sua alma que está dificultando o seu caminhar. Você perdeu a alegria espiritual, você perdeu o prazer de adoração, você perdeu o prazer, a fome da presença de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para você se reconciliar. Vamos orar pelo Leonardo. Estenda a sua mão direita para cá. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo Leonardo. As prisões da mente, das emoções, da vontade, as prisões espirituais, nós declaramos que sejam despedaçadas na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito imundo, espírito de vício, nós ordenamos, solte o Leonardo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem para fora agora todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Não resista à autoridade do nome de Jesus. Espírito imundo, solte ele agora.
Todas as amarras de Satanás, eu ordeno, solte ele agora. Solta ele, vem para fora. Não adianta resistir à autoridade do nome de Jesus. Não adianta resistir à autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Espírito imundo, em nome de Jesus, sai! Olha para cá, Leonardo. Seu nome todo é? Você está sentindo o que agora? Mais leve. Quantos perceberam o que aconteceu aqui agora? Precisa de alguma explicação? Deus, nós declaramos a tua bênção, a tua libertação, a tua cura na vida do Leonardo. Senhor, ele precisa do teu socorro. Em nome de Jesus, que todo mal, toda prisão, solte ele, solte, sai da vida dele, sai da vida dele, sai da vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa, em nome de Jesus, sai. Isso é o poder de Deus, irmãos, a igreja está cheia do poder de Deus aqui, O nome de Jesus é sobre todo nome. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. O nome de Jesus é sobre todo o nome. No nome de Jesus se dobra todo o joelho. Você é instrumento de vingança. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Na mensagem eu falei sobre isso. Diga, eu sou justiça de Deus para vingar o adversário. Em nome de Jesus. Começa a dizer assim, ó. Quando eu levantar a mão, você fala em nome de Jesus. Primeira vez. Em nome de Jesus. 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 Diga graças a Deus. Cadê o irmão? A palma é para Jesus, é para ser melhor.